Fala Santista, tudo bem com você? Eu não sei se está tudo bem, mas eu acho que poderia estar um pouquinho melhor. Estamos aqui para o pós-jogo de Santos 1, Atlético Mineiro 1, um jogo bem movimentado que aconteceram várias coisas, várias situações durante o jogo. Tivemos 16 minutos de acréscimo, um tempo bem grande, mas dado tudo o que aconteceu no jogo foi plausível, foi ok esse valor de acréscimo. Mas é um jogo que a gente sai um pouco, cara, com uma esperança de que poderia ter sido um pouco melhor se não tivesse acontecido a expulsão. Eu acho que o Santos vinha muito bem no jogo. É um dos melhores jogos no primeiro tempo e até a expulsão, um dos melhores jogos do Santos no campeonato. O Santos pressionando, sempre recuperando a bola no ataque, tentando criar situações de ataque. Mas o Santos pecou muito no primeiro tempo nas finalizações. Dado aquele lance do Neymar que ele furou também, bizarríssimo. Mas o Santos criou muitos lances de ataque, poderia ter saído com um placar bom no primeiro tempo. O Atlético Mineiro ele não conseguiu atacar tão bem no primeiro tempo, ele atacou mais no final e os lances que ele conseguiu foi mais em contra-ataque, porque o Santos conseguiu dominar com o meio de campo escalado hoje. O Santos conseguiu dominar o meio de campo e conseguiu pressionar muito bem o Atlético Mineiro. Eu acho que foi um jogo muito bom do Santos. No começo do segundo tempo, o Atlético tentou igualar um pouco no meio de campo, e conseguiu até um pouco, criou algumas chances, mas o Santos já retomou e conseguiu também ter um pouco mais de posse de bola. Para mim, até a expulsão. E, cara, eu falei isso no vídeo do pré-jogo, da titularidade do Zé Ivaldo. Eu já vinha falando, eu falei sobre isso no de contratações também. O Zé Ivaldo é um jogador irregular, não do ponto de vista, ele joga um jogo bem e um jogo mal. É um jogador irregular que você não sabe em qual jogo ele vai ser expulso ou não. Porque ele não tem cabeça, cara. Eu acho que não é só culpa dele. Eu acho que tem outros jogadores que falharam muito. O Neymar, principalmente, foi um jogo muito abaixo do Neymar. O Eugênio foi um jogo que ele deixou. Normalmente atrasou as jogadas, deixou o jogo lento. E normalmente era um jogo que era para ser mais posse de bola, não posse de bola, mas lançamentos mais verticais. Ele acabava atrasando um pouco o jogo, tentava vir buscar mais atrás, mas sempre fazendo passes laterais. E os outros jogadores estavam tentando fazer esses passes verticais. Eu achei que ele acabou atrasando muito o jogo. Mas falando sobre o Zé Ivaldo, é o que eu falei, cara. A gente não sabe em qual jogo o Zé Ivaldo vai ser expulso ou não. E hoje foi o jogo que ele foi expulso. Às vezes ele perde a cabeça, ele é um jogador que é muito combativo, né? Ele sempre tenta recuperar a bola, mas sempre se impondo fisicamente, defensivamente ali contra os atacantes do outro time. Só que às vezes ele perde a cabeça. E hoje foi um lance. A expulsão dele foi uma expulsão bem burra, digamos assim, porque ele tinha cobertura, ele não precisava ter feito aquela falta, ele já tinha um cartão amarelo. E eu acho que ele podia ter evitado aquilo, podia ter deixado passar, ia ter cobertura, ia conseguir fazer. E o Santos vinha bem no jogo, eu acho que não necessitava fazer aquela falta. E eu acho que ele foi um dos jogadores que acabaram comprometendo o jogo do Santos no dia de hoje. O Santos poderia ter sido melhor, poderia ter saído com uma vitória, porque o Santos vinha muito bem no jogo. E mais 1-1, eu acho que sai justo. Sai justo pelo que fizemos no primeiro tempo até o momento da expulsão no segundo. Acabamos depois sendo pressionados pelo Atlético. Claro, a gente estava com um jogador a menos e acabou entrando muitos jogadores. Mas saiu agora falar do gol do Atlético, eu acho que foi uma falha do Adonis. Ele tinha acabado de entrar, né? O Zé Ivaldo tinha sido expulso, a gente manteve um pouco sem o zagueiro, mas ele entrou, o Adonis, e logo no primeiro lance, em cima dele, acontece o gol do Atlético Mineiro. E eu acho que foi mais por questão de estar frio no jogo, a questão nem... Ele tava, se você vê, ele tava junto com o Lampérez marcando o Hulk e o jogador do Atlético Mineiro, que eu não lembro quem fez o gol agora, mas estava completamente livre. Isso, para mim, acabou sendo uma falha. Depois ele se ajustou no jogo, na hora que a gente acabou não sofrendo mais na parte defensiva do lado direito. Mas acho que acabou sendo uma falha justamente pelo tempo de jogo, por estar frio, entrar ali, tipo, o primeiro jogo dele. Então, acho que pode ter sido isso. E temos que falar de Neymar, novamente. Mas foi um jogo muito, muito abaixo do Neymar. O Neymar, ele vem oscilando muito. É o que a gente fala. Tecnicamente ele é bom, mas fisicamente tem pecado. E não dá, cara. O Santos, às vezes, por exemplo, no jogo de hoje, ele quis propor de sempre estar pressionando em cima e o Neymar acabava, é o que eu falei, acaba deixando o jogo às vezes muito lento. Ele recebe a bola, ele sempre tenta
tocar, assim, mas às vezes acaba voltando e acaba deixando o jogo lento pelo físico dele mesmo. Ele não, às vezes não tem velocidade para ser combativo com os jogadores de defesa dos outros times. Eu acho que ele é tecnicamente bom, mas ele vem jogando muito mal alguns jogos. Eu acho que precisa melhorar muito. E, cara, eu não sei se ele deveria ser o titular. É doido falar isso, mas às vezes a gente pode ter um jogador que seja mais construtivo, um jogador que seja mais combativo no meio de campo, para poder ter um time que consiga criar mais no meio de campo do que ter às vezes um jogador criativo, mas que é lento e que acaba matando algumas jogadas. E hoje, no primeiro tempo, além de furar aquela bola que poderia ter sido o primeiro gol do Santos, ele teve muitos lances que ele tentou fazer lançamentos e acabou errando o toque, né? Tipo, lançamentos que eram para ser curtos, ele tentou fazer lançamentos longos, os jogadores de ataque não conseguiram pegar. Então eu acho que tá faltando um pouquinho de tempo de jogo mesmo. Claro, isso só se pega com tempo de jogo, mas pega em treino também e às vezes é bom. Ele tem um pouquinho mais de ritmo também físico para poder demonstrar isso dentro de campo, mas não vem demonstrando. Esse é o problema. No fim, acabou sendo um empate justo para o Santos, como eu falei. Eu vou falar um pouquinho sobre jogadores, porque eu acho que a gente teve alguns jogadores que eu critiquei. Deixa eu ver, inclusive, se não tá aqui, o Gado. Alguns jogadores que eu critiquei que eu achei que foram muito bem no jogo de hoje. E agora não tá nem carregando a minha tela aqui, só para ajudar. Bugou. Mas, temos que falar de Brasão. É um lance bem tenso, né? A gente vê ali o que aconteceu com o Brasão. Foi um acidente de jogo, não foi proposital mesmo. Mas ele vinha muito bem no jogo e eu acho que ele não tinha atuado, não tinha defendido tanto. Acho que o Atlético Mineiro não tinha feito tantos lances de ataque até depois da contusão ali, da concussão, né, da batida. Ele acabou fazendo uma grande defesa no lançamento, acabou tomando gol, mas a gente já não sabe como o Brasão estava, se ele realmente estava bem. E a gente torce para que se ele se recupere logo, que não seja nada grave, pelo que falaram ali, já estava tudo bem, mas que ele se recupere logo. Mas precisamos falar de Diógenes, porque, cara, ele entrou, é um jogador que não jogou nenhum jogo no ano, o goleiro era o João Paulo, reserva, e o Diógenes entrou e entrou muito bem. Ele fez defesas difíceis, defesas importantes que garantiram esse empate para o Santos. E às vezes a gente pensa, cara, o Brasão tá indo muito bem, mas é bom saber que às vezes a gente tem um goleiro reserva que vai chegar e atuar bem também. E hoje o Diógenes foi isso. Ele entrou bem, salvou o Santos de sair às vezes com uma derrota contra o Atlético Mineiro e hoje ele foi muito bem. O Igor Vinícius que eu falei nas contratações que eu achei ele horroroso, hoje eu achei que ele foi muito bem. Ele foi um jogador bastante participativo, ele atuou muito bem na lateral direita. Eu acho que no final do jogo, quando o Atlético Mineiro estava pressionando, estava tendo algumas falhas defensivas, mas, cara, a gente estava com a menos e a gente precisava se defender, então é normal que abram mais espaços, mas no geral ele foi muito bem nesse jogo. O Zé Ivaldo, já falei sobre ele, cara, ele oscila e não dá pra saber quando ele vai ser expulso ou não. E hoje foi o jogo que ele foi expulso e acabou prejudicando o jogo do Santos. O Santos poderia ter saído com um resultado melhor. Mas ele vinha atuando bem até a expulsão, então, sei lá. O Luan Pérez também foi um jogo defensivo muito bom. Acho que o Vojvoda ele tem ajustado, sabe, o lado defensivo do Santos. E hoje a linha de defesa foi muito bem. O Escobar também, tanto o lado esquerdo ali de Luan Pérez e do Escobar foi um lado que o Santos sofreu muito pouco. O Santos quase não sofreu no jogo naquele lado. Então, eu acho que o Vojvoda ele tem tentado ajustar a defesa e ele tem conseguido. Tem colocado jogadores mais defensivos, mas que tem feito esse papel muito bem. E isso é importante porque o Santos vinha tomando muitos gols e a gente vê uma melhora já mais recente, né, nos jogos mais recentes. E vamos falar de João Schmidt, cara. Foi o jogador que eu critiquei na escalação, mas eu achei que foi um jogador muito participativo e foi muito combativo hoje. Como primeiro volante, ele foi muito bem, conseguiu matar várias jogadas, sempre tá ali. Ele foi bastante num contra um contra o Hulk, né? E conseguiu matar jogadas contra o Hulk. Ele foi muito bem, conseguiu fazer também esses passes verticais para criar jogadas. É o que eu falo, o Schmidt oscilou muito na temporada, né? Tanto na Série B um pouco ano passado, mas este ano ele vem oscilando muito, mas hoje foi um jogo muito bom dele, um jogo que ajudou muito. Se ele jogar todos os jogos assim, cara, ele ajuda muito o Santos. Esse é o fato. O problema é que ele não joga todos os jogos assim, né? Ele tem oscilado,
mas que ele possa melhorar. Vai que ele melhorar na mão do Vojvoda, a gente vai ter um primeiro volante ali que vai conseguir ser esse primeiro volante que a gente vem esperando, porque o Zé Rafael atua como segundo, e também um muito bom jogo do Zé Rafael. Um jogo que ele conseguiu ser bom na parte defensiva e ser bom no ataque. Ele conseguiu segurar jogadas às vezes no ataque, principalmente nesses momentos finais do jogo. Eu acho que foi um jogo muito bom do Zé Rafael. Dois jogadores que vinham oscilando bastante, né? Que a gente vinha falando da volância, quem que vai ser o titular. E a gente vê que dois jogadores que evoluíram no jogo de hoje. E é muito importante para a sequência da temporada que eles estejam bem. Eu acho que se eles continuarem no mesmo nível de hoje, são jogadores... Tem nível para ser titular até o final do ano. Neymar, já falei. Foi um jogo abaixo, um jogo ruim. Precisa melhorar, isso é fato. Precisa, às vezes, tomar as decisões, mas ter um pouquinho mais de velocidade nas jogadas. Eu acho que às vezes o Santos, não por causa do Neymar, mas de outros jogadores, o Santos às vezes falha porque os jogadores não aparecem para receber a bola, né? A gente viu alguns lances com o Guilherme, com o Cabalheiro, em que eles falavam, aparece para receber, tipo, para tocar, mas ninguém aparecia. Então é bom o meio de campo fazer isso, né? Às vezes o meio de campo ele acaba se escondendo muito atrás dos atacantes, atrás da defesa ou muito na ponta, então é bom aparecer um meio de campo para poder jogar junto. E Vitor Hugo, que foi o outro jogador de meio campo, e como eu falei, eu acho que o Vitor Hugo vai assumir a posição de titular, cara. É um jogador muito bom defensivamente, criativo, muito dinâmico, se movimenta muito no meio de campo, e hoje foi um jogo assim, que passou muito pelos pés dele, né? Eu acho que ele deve assumir a posição de titular no Santos. Vamos ver nos próximos jogos, mas hoje foi um jogo muito bom dele, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos precisou ser mais defensivo, mas ele conseguiu fazer tanto essa parte do meio de campo defensivo, mas também criar muito. Então, acho que foi um jogo muito importante para o Vitor Hugo. E eu acho que, como eu falei, ele deve assumir a posição de titular. Falando sobre os atacantes agora, depois eu falo sobre... Eu vou falar do último meia que entrou, que é o Tassiano. E é tenso, o Tassiano ele acabou não tocando tanto na bola, mas participou do lance pressionando, que gerou o pênalti em cima do Tiquinho. E foi importante pra gente sair com o empate. E ele acabou não participando tanto, foi mais para fazer daí uma reposição do meio de campo, tentar defender um pouco mais, mas ele acabou não aparecendo tanto, mas participou do lance que gerou o pênalti, que gerou o empate. Então foi importante no dia de hoje. Sobre os atacantes agora. Entrou Guilherme e Lautaro Dias, que foram os titulares. O Guilherme ele foi relativamente bem, ele é bom fazendo essa ala, né, ala esquerda, vindo da defesa para o ataque e criando, sempre fazendo velocidade. Ele foi bem, mas acabou sendo substituído justamente para entrar o Adonis na defesa. E o Lautaro Dias, para mim, me surpreendeu bastante. Eu achei que, como eu falei, a gente não teve um centroavante fixo esse ano, que a gente fala, não, esse cara é o titular. O Tiquinho vem oscilando. E o Lautaro, ele entrou bem, é um cara que pressionou muito, estava lá em cima, tentou, sempre com velocidade, roubar a bola do adversário, gerou aquele lance que o Neymar furou. Então acho que vai ser um jogador importante, pode ser um jogador diferente, né? Porque o Tiquinho já é mais um jogador de pivô, a gente vai ter o Lautaro que é um jogador um pouco mais de velocidade para criar lances e também para pressionar, né? Como o Vojvoda gosta de um jogador que pressione no ataque, pode ser que ele seja o titular no restante da temporada. E o Tiquinho, que fez o gol da vitória, sofreu o pênalti. É um jogador que, apesar de tudo, ele sabe fazer muito bem esse pivô, sabe estar no lugar certo na hora certa, ele sabe receber a bola e segurar, né, para passar para os outros jogadores, que é o pivô mesmo. E foi importante. Fez o gol do empate, de pênalti. Santos conseguiu um ponto. Nos afastamos de um ponto da zona de rebaixamento, mas é o que eu falei, melhor do que uma derrota. É um empate, poderia ter sido melhor, poderia. E, falando só dos outros atacantes, entrou Robinho Júnior e foi isso, né? Robinho Júnior, que foi o último que entrou. E o Robinho, eu achei que ele estava um pouco mais desligado hoje. Eu acho que ele é um jogador muito criativo. Mas como o Santos acabou tendo que defender muito, ele não conseguiu gerar muitos lances, né, de ataque. E ele acabou sendo, às vezes, pouco combativo, não atacando muito, né,
para defender. E nos lances que ele pegou a bola, ele acabou sendo muito lento na transição assim pro ataque. Então acho que hoje não foi um jogo bom para ser testado, né? Mas às vezes um jogo que o Santos está ganhando é um jogo melhor para testar o Robinho, porque daí vai ter um pouco mais de liberdade, porque daí os outros times se abrem, ele consegue gerar mais situações de ataque. Mas hoje não foi um jogo bom porque o Santos precisou se defender no final do jogo. E esqueci de falar do Cabalheiro, que entrou também. E o Cabalheiro, ele foi bem, eu acho que ele entrou para repor ali o lado direito, e ele é um jogador que gera muita velocidade, né? E teve um lance que, é isso que eu falo, né, de ser vertical, que o Lautaro recebeu a bola e poderia ter tocado, o Cabalheiro ia sair sozinho, ia estar 2 contra 1 depois, contra a defesa do Atlético. Ele acabou demorando, mas o Cabalheiro ele consegue fazer isso, né, esse avançar no meio da defesa e fazer essa ponta com velocidade. É um jogador importante, acho que é um jogador que vai ajudar no restante do campeonato. E é isso, 15 minutos era para ter sido um pouquinho mais rápido, mas eu acho que foi um jogo bom, um jogo que vimos uma melhora significativa em comparação aos jogos anteriores, e eu acho que a gente pode esperar algo melhor para o campeonato. Eu acho que a gente só precisa ajustar algumas coisas e alguns jogadores precisam melhorar. Mas, como eu falei, é 1-1, poderia ser melhor se não tivesse sido a expulsão. E agora é ir para o próximo jogo, que aqui ao vivo, para acabar, vou acabar rapidinho. O próximo jogo é contra o São Paulo. Só ia confirmar aqui, mas não encontrei. É isso, calma aí. Encontrei. Contra o São Paulo na Vila, no próximo domingo, dia 21. Então a gente tem mais uma semana aí para treinar. Mas a gente já vê uma melhora. Eu acho que o Vojvoda tem melhorado, tem implantado o que ele deseja. Principalmente a gente já viu um pouco disso hoje. E acho que é um jogo que a gente pode se sair muito bem. Contra o São Paulo na Vila, em casa, a gente precisa do resultado. A gente precisava, conseguiu sair com empate, mas é um jogo importante, um clássico. E vamos ver. Estamos melhorando, esperamos que melhore mais para o restante do campeonato. É isso, valeu.